Avivar, momento de palavra, unção e avivamento com o apóstolo Robson Martins, que vão marcar a sua história. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo. Para entrarmos na unidade com Deus, é necessário termos uma aliança. Tira o fundo um pouquinho, querido. Pode deixar sem. É necessário termos uma aliança. Diga aliança. A aliança é a sua unidade com Deus. A aliança é uma fusão, a aliança é estar junto, a aliança é concordar, a aliança é caminhar junto, a aliança é estar constantemente com Ele. Quando você tem uma aliança com Deus, você caminha com Ele. E a palavra de Deus diz em Amós capítulo 3, poderão dois andarem juntos se não concordarem entre si? Você tem concordância com a palavra de Deus? Sim ou não? Quem me ouve, diga amém. Há uma concordância que tem que ser gerada no teu coração. Quando nós iniciamos a nossa caminhada com Deus, nós passamos a conhecer a primeira aliança. Colossenses capítulo 1, por gentileza, verso 20. A primeira aliança, a aliança da salvação. Diga para o teu irmão, eu tenho uma aliança com Deus. Colossenses 1:20, a palavra de Deus diz, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz, por meio do seu sangue derramado na cruz. Próximo. Antes vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele por causa da disposição interior do mau procedimento de vocês. 23. Desde que continuem alicerçados na fé, sem se afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o evangelho a qual eu, Paulo, me tornei ministro. Alianças com Deus. A nossa aliança da salvação, ela foi feita quando você recebeu, quando você reconheceu o nosso Senhor como o único Salvador na tua vida. Ali você fez uma aliança com Ele. A aliança da salvação. Mas a aliança, ela só se torna permanente quando nós decidimos a cada dia caminhar com o Senhor. E nessa caminhada haverá muitas coisas que vão tentar roubar de você a identidade que Deus te deu. Diga, eu tenho uma identidade. Eu sou filho. E falando em filho, abri um parênteses aqui, parabéns às mamães. Todas as mamães aqui, parabéns, você que nos assiste, parabéns pelos dias das mães, que Deus abençoe e que você mantenha aliança com a sua família. E a maior aliança, a aliança com Deus. E nós temos uma aliança com o Senhor. O Senhor nos chama e dentro desta aliança há um intruso que quer se opor, que quer fazer com que a aliança seja quebrada. É o nosso adversário. E para isso ele vai querer entrar sem autorização, o inimigo astuto de nossas almas, o intruso, ele quer entrar sem autorização nenhuma porque ele é ilegal nessa terra. Diga, ilegal. O adversário é ilegal, ele não pode tocar a tua vida. Mas por que muitas vezes ele toca? Porque é dado uma autorização. É dado algo chamado legalidade. Mas antes da legalidade ser dada, uma batalha começou a ser travada. Uma batalha invisível. Dentro da nossa mente. Ali começa uma batalha confrontando a verdade de Deus com a mentira de Satanás, nosso inimigo. Distorcendo aquilo que Deus falou. Distorcendo aquilo que Deus te ensinou. Distorcendo a palavra de Deus que já te foi dada. As coisas elementares, básicas do reino. Quando você fez a aliança da salvação, você começou a aprender a palavra de Deus. E a palavra começou a te instruir, trazer instruções para a tua vida, instruções de comportamento, instruções ministeriais, instruções familiares. E quando uma instrução ela começa a ser quebrada, se abre uma lacuna
que nós chamamos de brecha, e a brecha é a legalidade que esse intruso precisa para tentar entrar na tua vida e começar a causar algumas desordens. E o adversário, em todo tempo, ele vai querer que você quebre a aliança. E quando damos continuidade na aliança com Deus, nós passamos numa outra dimensão e vamos entrar agora na aliança do reino. Diga reino. Deus tem uma aliança com você. E quando ele se manifesta, o reino de Deus é chegado na tua vida. Quando o reino de Deus é chegado, as revelações começam a fluir na tua vida. Mas nem toda a revelação ela é para aquele momento que você está vivendo. Há revelações que você está recebendo hoje, que é para uma circunstância de amanhã na tua vida. E há revelações que você recebeu lá atrás, que era para o dia de hoje. E quando você não se lembra das revelações que Deus te deu, você começa a entrar nos pequenos tropeços da vida. Você começa a ser atingido pelo adversário. Quando o Senhor traz uma revelação para você, quando o Senhor dá uma arma para você guerrear no reino espiritual, e o reino que traz as suas batalhas, necessitamos ter as armas. E as armas espirituais já te foram dadas. Uma delas, a palavra de Deus. E as pessoas, alguns, não sabem como usar essas armas. Como você usa a arma da palavra de Deus? De que forma você usa? Quando oramos Efésios capítulo 6, a palavra de Deus vai dizer acerca de uma armadura. A armadura, ela representa a proteção de um soldado, daquele que está em guerra. Aquele que está em guerra, ele não só tem uma armadura, mas ele tem um capacete, ele tem um escudo, ele tem uma espada, ele tem uma couraça, ele tem um cinto, ele tem um sapato, ele é revestido para aquilo que ele está fazendo. Em Efésios 6 vai falar acerca do escudo da fé. E é uma arma que eu e você temos, mas às vezes não usamos. O escudo da fé, ele serve para defender tudo aquilo que vem trazer uma dúvida, uma incredulidade dentro dos vossos corações. Alguém já permitiu uma vez uma dúvida entrar no teu coração? Alguém já permitiu uma vez se entrar numa situação com muita coragem e depois ficar com medo? Alguém já permitiu em algum momento estar determinado, decidido a fazer algo e no meio do caminho você desiste daquilo que você já tinha decidido por causa do medo, por causa da dúvida? A dúvida é uma arma do adversário. A dúvida é um contra-ataque dele contra as alianças do reino. A aliança do reino leva você em dimensões diferentes. A aliança do reino vai trazer revelações proféticas, coisas sobrenaturais, comunicação do reino do céu com o reino da terra, através das visões, revelações proféticas, através da linguagem espiritual de Deus. Quando você ora em línguas, você está falando a linguagem do céu, a linguagem de Deus. E quando você está nessa linguagem, revelações começam a ser dadas. E dentre essas revelações, o diabo, o inimigo astuto, o adversário da nossa alma, vem roubar essas revelações. Ele vem trazer setas malignas, inflamadas, chamadas dúvidas. Quando uma dúvida entra, você começa a sair da direção que você estava. Quando uma dúvida entra, você começa a pensar em seguir outros caminhos. Dúvida em um casamento, dúvida em um ministério, dúvida em uma palavra de Deus que foi dada a você por um profeta, dúvida numa revelação que você teve através de sonhos, e Deus fala nos sonhos. E há aqueles que não creem, mas no livro de Jó está escrito, Jó 33, ora o Senhor fala em Deus, fala em sonhos, ora em visões. Então não descarte os sonhos que Deus te dá. Peça ao Espírito Santo que lhe traga as revelações daquele sonho. E no meio dessas palavras e revelações e visões está as direções de Deus. Estão as chaves do reino de Deus que vão desatar um destino profético que você tem. Diga destino profético. Você tem um destino profético. Há um plano de Deus na tua vida. Há um plano de Deus na tua família. Há um plano de Deus para o teu chamado. Há um plano de Deus dentro do seu chamado para um desígnio específico para a tua vida. E as palavras de Deus são as revelações
para que o plano se cumpra na terra. Mas a dúvida é a contra-armação de Satanás para te tirar do plano. A dúvida vem te tirar. Deus te chama e fala, você irá orar pelos enfermos e eles serão curados. E aí quando você vai orar, a dúvida entra. Ou antes mesmo de você orar, o adversário começa a pôr dúvida no teu coração. Quem é você para orar? Quem é você para estar orando? Aí ele começa a usar outras armas. Ele começa a colocar insegurança. Ele começa a colocar questionamentos. Ele começa a enganar você que não é o tempo. Então tudo isso são setas do adversário que se combate com um escudo que a palavra chama de escudo da fé. Como é esse processo acontece no reino do Espírito? Quando você exerce a fé naquilo que já foi te dado. Então uma palavra foi entregue a você. Uma revelação, uma visão, e ela está já dentro de você. E aquilo é real, porque foi dito pelo Altíssimo. E uma vez que o Altíssimo te deu uma palavra, ela está ligada no céu e ela está ligada na terra. E o Senhor disse que aquilo que for ligado nos dois mundos, assim acontecerá. Então o adversário ele vem querer desligar da terra. Porque do céu ele não pode desligar. Porque quem ligou foi Deus. Então uma vez que Deus deu a palavra para você daquilo que você vai ser, você tem que caminhar naquela direção. Então o inimigo ele vem lançar as pequenas pedras no seu caminho, que chamamos de tropeços. Os tropeços vão levar você a quedas, e a cada queda é necessário um recomeço. Então há pessoas nesse dia que precisam recomeçar a caminhada. Há pessoas nesse dia que o adversário tem colocado tanta dúvida no teu coração que você já descartou o que Deus falou que você seria. Há pessoas que têm sentimentos no coração, já desistiram de muitas coisas na vida. Mas essa noite o Senhor quer renovar com você uma aliança. Há uma aliança a ser renovada. Há uma aliança do reino que estava com você, mas ela foi quebrada por causa de setas do adversário. A distorção da verdade. O espírito do engano vem distorcer a verdade de Deus, que já é sua, que já está em teu coração. Deus libera uma palavra, às vezes, para desatar um teu destino numa área financeira. Lança uma palavra dizendo que você vai ser um empresário, que você vai avançar no reino, será uma coluna do reino de Deus, mas no meio do caminho você tem medo de abrir um negócio, você tem medo de dar o primeiro passo. O Senhor te chama às vezes para uma outra cidade, mas você tem medo da mudança, você tem medo dos riscos, você começa a não querer ter trabalho, mas vai ser difícil, mas vai ser isso, vai ser aquilo. E tudo isso são as pequenas pedras de tropeço que o adversário coloca no teu caminho para impedir um avanço de Deus na tua vida. O escudo da fé é um sentimento em que você usa ele no momento da dúvida. Você pega a palavra da verdade e declara ela. Então, contra a mentira de Satanás, você tem uma verdade, que você pode reafirmar ela. Então, quando o Senhor diz algo para você, e daqui a pouco o adversário vem colocar outra palavra no teu coração, você ora usando o escudo da fé. E como é que eu oro usando o escudo da fé? Você declara a verdade de Deus. Então, para cada mentira do inimigo na tua vida, há uma verdade de Deus. E essas são armas espirituais, que às vezes nós não damos conta, não damos crédito. Achamos que é uma coisa comum, e não é comum. A palavra diz que é poder de Deus para aquele que neles creem. Quem crê aqui no Senhor? Quem crê na palavra de Deus? O Senhor disse que Ele zela pela palavra dEle. Ele zela, Deus tem zelo. Então quando Deus anuncia uma coisa, Deus fala, vou te usar na cura. Aí o inimigo vem pôr uma dúvida, não vai ser curado. Aí você combate. Está escrito que imponharão as mãos sobre os enfermos e eles serão... Está escrito? Esse é o escudo da fé. É a palavra que combate a mentira.
Quem carrega mais verdade? Deus ou o diabo? E qual é a palavra que ele disse? Empunharão as mãos. E eles serão? E por que ele não é curado? Se a palavra de Deus afirmou isso, se o Altíssimo afirmou isso, aí começa a vir algumas mentiras, porque eu não sou digno, porque eu não sei, porque nunca aconteceu, porque eu não vi. Mas aqui nós já vimos muitas curas, Deus fazendo. Então há coisas que nós temos que combater na guerra da mente, usar as armas espirituais. Então a palavra de Deus diz que nós estamos em uma guerra, o espírito contra a carne contra o espírito. E em espírito se luta com as coisas espirituais. E nas coisas espirituais eu tenho muitas armas que Deus nos deu. Então Deus deu o escudo da fé, Deus deu um capacete. O que é o capacete? É aquilo que protege a tua mente. Quando você começa a ter muita confusão na mente, você ora ao Senhor pedindo o revestimento desse capacete. Senhor, está escrito na tua palavra, e eu tomo agora o capacete da salvação e me revisto dele agora. E parece que é uma coisa simples. E as pessoas não fazem. E fica com a mente confusa. Pensando aqui, pensando lá. Um pensamento fora, um pensamento dentro. Então, além do escudo da fé, que é crer no que foi falado, eu também peço um revestimento na minha cabeça, para vencer as confusões que o adversário tenta colocar. A mente espiritual e a mente carnal. Dentro da aliança do reino, eu tenho que manter a minha mente, uma mente espiritual. Quem tem aliança com Deus? Na sua aliança, você terá um caminho a percorrer. Desenvolver a mente espiritual. O adversário vai tentar, às vezes, trazer sono para que você perca a palavra. Te roube. Ele é ladrão e ele rouba a semente. Ele quer roubar a semente o tempo todo. E essas sementes são chaves espirituais do reino. A palavra diz que o semeador, ele saiu a semear. E ele fala sobre vários tipos de terra que a semente cai. Há terras que são férteis e que a semente cai e ela já brota e cresce. E aí ele cita os ataques, as formas que a semente é roubada. Ele fala das aves daninhas. São as pessoas externas que estão fora da visão que você tem, que vêm na tua vida para trazer essas dúvidas e roubar a tua semente. As aves daninhas são representadas por pessoas que não têm a mentalidade espiritual. São as pessoas que entram no seu caminho para roubar o que Deus falou, para colocar a insegurança, a confusão na tua mente. Então não deixe que a semente seja roubada. Cultive a semente de Deus. A palavra também diz que quando a semente cresce, há lugares onde também tem arbustos e espinhos. E aqueles espinhos impedem o crescimento da semente que foi lançada para que ela cresça. E esses espinhos, muitas vezes, são as mágoas que estão nos nossos corações. São as dores do passado. São as feridas causadas em relacionamentos que você teve no passado, em pessoas que você se envolveu, em trabalhos que você teve. Muitas vezes alguém que não gostava de você lançou uma palavra. Muitas vezes ao sair de um relacionamento alguém diz, você nunca será feliz, você nunca vai dar certo com ninguém. E aquela palavra muitas vezes você creu nela. Você acreditou nela, você ligou ela na terra e ela foi ligada no céu, porque você acreditou naquilo que foi dito. Mas o Senhor tem uma outra palavra para você nessa noite. O Senhor diz para você hoje que tudo é possível ao que crê. O Senhor diz para você nessa noite que quando Deus opera, ninguém pode impedir. O Senhor diz que nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. Nenhuma arma. Tudo que foi lutado contra você vai cair hoje por terra. Porque a palavra está abrindo seus caminhos. A armadura também é composta pela espada do Espírito, que são as armas a qual nós podemos atacar o adversário. O escudo você se defende, o capacete você se protege, mas a espada você ataca.
A espada você toma ela e declara: operando Deus, quem impedirá? A palavra diz: onde pisar a planta dos pés, como? Abençoado será. Só esse lado que crê e esse lado aqui. Onde pisar a planta dos pés, diga: Deus tem uma bênção para a minha vida. Deus tem um vinho novo hoje para mim. Não deixe que o inimigo roube de você a palavra. A aliança do reino, você avança com as armaduras de Deus. Você toma a espada do Espírito e você declara. Fala: Senhor, eu tomo a espada do Espírito agora e declaro desfeitas as obras de bruxaria, as obras de feitiçaria. Você declara contra o reino das trevas, porque a tua aliança ela é com o reino de Deus. Diga: eu tenho aliança com o reino de Deus. Então você combate o reino das trevas. Você usa a espada espiritual que Deus te deu. Ela não está na minha mão, mas ela está nos meus lábios. Quando você fala a palavra de Deus, ela penetra o coração do homem. E o profeta disse, Isaías, que a palavra de Deus ela é comparada como a chuva, como a água que cai sobre a terra e prospera a terra para nascer a semente. Assim a palavra de Deus, uma vez liberada no reino do Espírito, ela cumpre o que apraz a Deus. E você é o porta-voz dessa palavra. Você é aquele que vai profetizar na tua família. Você é aquele que vai profetizar no teu casamento. Você é aquele que vai profetizar nos teus filhos. Você é aquele que vai declarar: eu tenho aliança no reino. Eu tenho uma aliança no reino. E a tua aliança faz com que você seja respaldado pelo Altíssimo. Há anjos trabalhando em teu favor. Está escrito que o Senhor, do Salmo 91, dará ordem aos teus anjos para guardar vocês em todos os seus caminhos. Então você pode pedir ao Altíssimo: Senhor, a tua palavra diz que tu darás ordem aos anjos, que eles venham agora, entrem nesta batalha da minha causa. Decreta, libera palavras, ligando no reino da terra, ligando no reino espiritual, o poder da aliança que você tem com Deus. A aliança do reino, ela tem que ser exercida das duas partes. Não adianta Deus ter uma aliança com você, mas você não sabe o valor da aliança com Ele. Você não sabe as qualidades, os atributos que a aliança traz para você. Os benefícios da aliança. A aliança é algo entre duas partes. A aliança é você e o Altíssimo. É só vocês dois. Quando você avança no reino, você começa a exercer o poder da aliança. Quando você declara, você quebra os malignos. Você anula as maldições. Você é profeta do Senhor. A palavra diz: eis que te chamei, te remi, te escolhi no ventre da tua mãe. Então vocês são escolhidos desde o ventre. Vocês são povo eleito, nação eleita. Diga: sacerdócio real. A palavra real se refere à realeza, aquele que reina, aquele que governa. Vocês não são só príncipes, vocês são realezas, reis na terra. Príncipes do Senhor, exercendo o sacerdócio real, exercendo o reino, os reis na terra. Temos que governar. Diga para o seu irmão: governe na terra. Exerça governo. Você tem que exercer governo. Você não pode ficar parado. Há um avanço no reino que depende de você. Quero compartilhar uma palavra aqui do livro Forjados da Última Hora, nosso apóstolo Robson Martins. Você que não tem, seja rápido no reino e adquira o seu. Diz que a qualidade não é suficiente. O que realmente precisamos é de profundidade na verdade e na vida espiritual com Deus. Isso é profundidade. Entender o reino, entender a aliança, entender o poder que você pode exercer, entender o poder da palavra, entender o poder das armas espirituais. Isso é profundidade numa vida espiritual.
Ficar inerte, você não exerce. Você não faz parte da aliança do reino. Quando você não exerce função nenhuma, você fica parado, falando, estou com confusão na mente, estou com problema, estou com isso, eu não acredito mais, eu estou desanimado. Tudo isso é contra a palavra de Deus. Você está desfazendo uma aliança que foi feita. Aquele que fez uma aliança contigo te firmou, te escolheu, te disse, põe-te de pé, falarei contigo. Falou para você ser profeta. Falou para você anunciar as palavras do reino. Quer te ouçam, quer não te ouçam, anuncie. Seja a boca de Deus. Você é um vaso escolhido. Até o profeta, enquanto o dia aqui, o nosso apóstolo, ele falou vaso de profundidade. Quem é vaso de profundidade? Somos vasos de Deus. Fomos escolhidos por Deus. A palavra diz que fomos escolhidos, firmados por Ele. O Senhor disse que nós, como igreja, temos uma força. Quando a igreja se une a um poder maior, na unidade. E o que tem faltado para a igreja do último dia é a unidade. Eles pregam placas, eles pregam doutrina de homens, eles pregam coisas que não são mais reino. Mas se todos se unissem e falassem a mesma linguagem, o reino de Deus, a aliança com o eterno, a aliança com o reino, toda a igreja da terra avançaria aceleradamente. Precisamos quebrar as resistências espirituais. Em 2 Timóteo, a palavra do Senhor diz que há um fundamento que não pode ser abalado. E esse fundamento tem 2 inscrições. E está escrito assim: Ele conhece os quais são dele. Quem é dele aqui nessa noite? E aí ele completa: em uma casa há muitos vasos. Muitos vasos. Vasos de honra e vasos de desonra. Vasos de barro, vasos de prata, vasos de ouro. Cada um com o seu valor, cada um com a sua função. Então cada um de nós temos uma função no reino. O que não podemos é ser um vaso de desonra. É estar no meio do povo de Deus e não ser povo de Deus. É estar entre os irmãos de aliança e não ter aliança. A aliança é necessária para quebrar o jugo das trevas. Quando você não tem aliança, as brechas estão abertas. E através das legalidades, os intrusos se infiltram. E os espíritos malignos da maldade começam a destruir a tua vida, da tua família, dos teus filhos, da geração que vem depois. Quando você está firmado em uma aliança, toda a sua geração será alcançada. Quando a sua aliança sacerdócio real é estabelecida, as maldições começam a ser quebradas. Como você identifica o que é uma maldição? São as situações de destruição ou de perdas que têm acontecido de formas consecutivas. Aconteceu com o avô, aconteceu com o pai, aconteceu com você. Há uma maldição atuando ali, que deve ser quebrada. Quando você quebra esta maldição, o teu filho não padecerá mais aquilo que você padeceu, que o teu pai padeceu, que o teu avô padeceu, porque a maldição foi quebrada. Isso é aliança com o reino. Isso é ter aliança com o eterno. É quando você se posiciona e olha para o Altíssimo e toma posse das promessas que já foram uma vez estabelecidas. As promessas de Deus que te chamou para ser um libertador, para ser um pregador, para ser um missionário, para ser um evangelista, para ser um intercessor profético, aquele que vai construir muros através da intercessão para impedir o avanço do reino das trevas. Todos nós podemos desempenhar uma função no reino. Todos nós temos uma aliança. E o poder da aliança vai trazer rompimento em todas as áreas da tua vida. Porque enquanto você ora, enquanto você clama por alguém, alguém será levantado para clamar por você também.
O apóstolo falou aqui outro dia que houve um tempo da vida dele, e aliás, o maior tempo da vida dele, ele não pedia nada. Ele só orava pelo reino, pelas pessoas, pelas almas. E ele colocou o reino em primeiro lugar. E isso se tornou uma justiça em favor dele. E então a palavra se cumpriu. Quando buscar primeiro o reino e a justiça, as demais coisas começarão a ser acrescentadas na tua vida. E tudo começou a ser acrescentado a ele. Então muitas vezes nós queremos chegar onde as grandes pessoas chegaram, mas não queremos percorrer o caminho árduo para chegar até lá. É necessário hoje um chamamento para a tua vida, para que você entre no sacerdócio, para que você entre na aliança com Deus, a aliança do reino, a aliança da salvação, todos temos, mas a aliança do reino com Ele, com o eterno, para você exercer agora o seu sacerdócio. Há uma unção que ela é específica, ela vem para quebrar jugos. A unção da salvação quebrou o jugo das trevas e você foi salvo, mas não quebrou os registros e as iniquidades às quais você estava preso. Os registros de iniquidade, eles estão lá e os adversários leem e vêm perseguir você. Vem querer gerar novos registros nos teus filhos e nos filhos dos teus filhos. Vem querer pegar aquilo que foi a iniquidade, o pecado praticado por muito tempo, e vem querer trazer a repetição daquela iniquidade, a repetição daquele pecado na vida da geração que dará continuidade. Então é necessário, nós temos uma responsabilidade: quebrar o jugo das trevas, romper os laços da iniquidade, romper os laços malignos, os registros que estavam ativos devem ser desligados e restaurados, santificados. Na nossa aliança do reino, no livro do apóstolo diz que a necessidade de intimidade com Deus na igreja é essencial. Que seja retomada e esse lugar de intimidade com Deus, aonde a verdadeira transformação pode ocorrer. Assim, impactar efetivamente a vida daqueles que estão ao nosso redor. Então é necessário, queridos, uma intimidade mais profunda com Deus, que traga uma verdadeira transformação. Porque estarmos aqui sem ser transformados, não estamos entrando na intimidade. Não estamos entrando em posições profundas para exercer sacerdócio real. Não estamos tomando posse daquilo que nos foi dado, a autoridade divina. Deus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E Ele declara que nenhum poder das trevas nos faria dano algum. Mas se você tem dado legalidade, esses inimigos estão entrando e estão fazendo mal. Estão destruindo, estão consumindo. Então é necessário retomarmos a verdadeira essência, retomarmos o relacionamento e intimidade com o nosso Deus. A maioria está de forma inadequada. Todos estamos apressados, correndo de um lado para o outro, mas poucos param para ficar na quietude da presença. E essa é a chave para a nossa transformação. Esta é a chave para a nossa transformação. É necessário que você entre nessa posição do reino. Que você seja forjado nisso. Porque a aliança, ela é baseada em confiança. Faça uma pergunta a si mesmo hoje. Se você já se tornou confiável a Deus. Porque nesse ponto não tem ministro, não tem obreiro, não tem irmão, todos são iguais. Homens diante de Deus, sendo observados. Então há momento que nós temos que fazer uma pergunta. Eu me tornei confiável a Deus? Talvez alguém diga: bispo, o que é eu ser confiável a Deus?
É quando Deus começa a delegar a você algumas responsabilidades. Quando Ele vê que você já saiu do leite, já caminhou um pouco mais, já exerce uma fé em Cristo e começa a receber não só a unção da salvação, você passou pelo funil, suportou tribulações, lutas, dores, falta financeira, mas você permaneceu firme. Então, nesse momento, você começa a receber a unção sacerdotal. E quando você recebe esta unção, você começa a ser comissionado agora. Você é escolhido para desempenhar, dentro da aliança do reino, uma função, fazer parte de um ministério, de um chamado de Deus. E nesse ponto é o ponto em que Deus olha para dentro dos nossos corações e avalia se nos tornamos confiáveis a Ele. Porque aquele que não é confiável é aquele que, quando a pressão aumentar, ele fala: não vou mais fazer. Quando as lutas vierem, eu não vou mais à igreja. Quando o problema na sua casa não for resolvido, eu não vou mais orar. Não adianta, já orei tanto sobre isso, não resolveu. Você não é confiável a Deus. Deus espera homens e mulheres que permaneçam firmes e constantes. Homens que se doarão, que suportarão as batalhas. Como disse o apóstolo Paulo, como um bom soldado de Cristo, suportou com Ele as aflições, com Ele receberemos as glórias do Senhor que estão destinadas aos santos da terra. Deus tem algo para a tua vida hoje. Há um despertamento sendo dado a vocês hoje. Há uma ativação no teu espírito para que uma aliança seja renovada. Que você renove nessa noite a aliança com o reino de Deus. Que você renove com Ele, vencendo no campo da mente, vencendo as batalhas da mente, vencendo as confusões da mente. A mente espiritual, ela se ocupa com as coisas do reino e do espírito. Se você tem aliança com o reino de Deus, a sua mente tem que estar ocupada com as coisas do reino. Que a sua mente está muito ocupada, você ainda tem muitos valores no mundo, há muitas coisas que você ainda é apegado ao mundo. Você ainda não pode entrar em certos níveis de batalha. Porque quando você mais avança, mais o reino te cobra. Quanto maior o seu patamar, estatura do homem, da mulher espiritual, maior os adversários, maior deve ser a sua entrega a Deus. Quando você se torna confiável a Deus, você é o homem, você é a mulher que não retrocede. Você chora, você geme, mas você avança no reino. Você tropeça, mas você levanta e avança no reino. Você caminha, ajusta aqui, ajusta ali e avança no reino. Você começa a ser confiável a Deus. Somente aqueles que têm uma aliança duradoura e são fiéis à aliança, Ele começa a transferir agora as glórias do reino de Deus. Quando você tem aliança com o reino e você está se tornando confiável a Ele, então Ele pode depositar sobre você agora as glórias do reino. Maiores unções, maior autoridade, porque você é aquele que está na posição de filho. Você não é aquele que quer um altar, você não é aquele que quer nome, você não é aquele que quer ser famoso, você não é aquele que quer estar na mídia. Você é o filho que honra a aliança, que tem uma mente espiritual. Então você avança no reino de Deus e as glórias são transferidas somente com o poder da unidade da igreja com Cristo. As glórias são transferidas do reino de Deus para a igreja da última hora. E vocês são a igreja da última hora. Comissionou, entregou grandes responsabilidades, está nas suas mãos. Agora o reino te cobra. O reino espera de você as suas posições. O reino espera mais de você. Há dias que você não vai ter tempo de comer. Há dias que você não vai ter tempo de ter um passeio. Não é pecado.
Mas o seu tempo passa a ser dedicado para o reino. Você passa a viver para o reino. Você só quer estar com Ele no reino. Você não ama mais o mundo e nem o que nele há. Você ama ao Senhor. Você quer estar na presença, você quer estar adorando, você quer estar louvando, você quer estar lendo a Bíblia, você quer estar aprendendo as revelações, você quer estar ali aguardando as visões, você está ali orando em língua. Aí Deus começa a dar a você as profecias, te chama o profeta das nações para quebrar jugos das trevas, resistências que existem, falsos altares que serão quebrados pela verdade que você carrega, falsas igrejas que cairão com a sua injustiça e serão vencidas pela justiça do reino, quando a igreja da verdade se posiciona, se move e leva a verdade do evangelho do reino. Ele é estabelecido. Quando o Senhor abre, quando o Senhor ordena algo novo, quando uma nova ordem é estabelecida, então o Senhor começa um novo movimento. Estamos vivendo um novo movimento. Está no capítulo 1 do livro Sacudidos da Última Hora. Quando esse movimento começa, Deus escolhe um ungido na terra e dá as revelações àquele ungido, para que aquele movimento seja dado continuidade. E agora, através daquele movimento, começa a manifestação da glória de Deus. Começa o avivamento. Aquilo que muitos oraram e clamaram por anos, já está às portas, já começou. Não podemos colocar Deus em uma caixa e limitar o seu poder, ou dizer o que é isso ou aquilo dentro do reino. O reino sempre tem novas revelações, o reino sempre tem coisas novas trazendo para você que você ainda não conheceu. O Senhor disse: aquilo que os olhos não viram, não vimos ainda. Aquilo que os ouvidos não ouviram, há revelações que ainda nós não ouvimos. É o que Deus tem a revelar para os seus escolhidos. É o que Deus tem a dar, o que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, o que não foi falado ainda. Deus está fazendo em todo o tempo algo novo. Deus está trazendo as revelações do reino para quem tem aliança com o reino. Quem tem aliança com o reino? Se você tem aliança, você viverá um novo tempo. Se você tem aliança, um novo tempo está para vir na tua vida. Se você tem aliança, você vai conhecer um evangelho diferente. Há coisas novas de Deus para a nossa vida. Deus está convocando homens e mulheres. Deus está transportando em nós. Os carros e transportes espirituais já chegaram. Estão te aguardando. Há anjos esperando você se mover. Há anjos esperando o seu movimento. Deus quer levar você a lugares de revelações. Deus quer levar você a arrebatamentos. Quando você levar mais a sério as coisas de Deus, quando você tiver um compromisso maior, quando você desejar, você sair do natural, deixar a mente carnal, humana. Ah, bispo, mas estamos ainda na terra. Sim, mas você pode viver em espírito. Você pode andar no Espírito. Você pode acessar as dimensões do Espírito. Você pode avançar o tempo todo nas coisas espirituais. Ei, Jesus esteve na terra e Ele disse: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do Pai. É fazer a vontade daquele que me enviou. Todo o seu tempo seja dado a Ele. Se torna um deleite, se torna um prazer. Aquilo que hoje para você é um sacrifício, amanhã se torna um prazer. Você ama. As pessoas que têm um chamado pastoral são pessoas que amam ovelhas. Amam. As pessoas que querem evangelizar são pessoas que amam almas.
Um ama as almas, traz. O outro ama as ovelhas, cuida. O apóstolo vai olhar para o alto. O profeta vai olhar para o profundo. O evangelista vai olhar para os campos. O pastor vai olhar para as ovelhas. Os mestres vão olhar para a palavra de Deus. E você está olhando para onde? Preciso pagar a conta. Preciso no mercado. Está olhando para o mercado. Está olhando para os problemas. Se Deus falou que tudo é possível que crê, você tem que sair dessa dimensão e ir para outra dimensão. Acessá-la. Mas eu tenho tanto problema, bispo, tem isso, tem aquilo. Deixa isso aí, vai para o reino. Entra na sua aliança com o reino. Se o Senhor diz que você é sacerdote, que você tem poder de governo, exerça. Comece a entrar no governo. Passe seu tempo maior de oração. Passa horas com Deus. Passe madrugadas com Deus. Fica orando. Vai orando. Bispo, não sei o que falar. Fica orando em línguas. Não sei o que falar com Deus. Vai orando, varão. Vai orando. Vai liberando suas línguas do reino do Espírito. Quem ora em Espírito, ora a Deus. É Deus que entende, é Deus que interpreta. E é Deus que responde na terra. Põe-te de pé, o Senhor disse. Porque falarei contigo quando estiver na posição. Há homens que estão andando, fazendo tantas coisas, correndo para um lado para o outro. Deus fala comigo, Deus fala comigo. Você não para falar com Deus? Quer que Deus fale com você na sua correria? Dê seu tempo a Ele. Reserve, sacrifique. Entra na comunhão. Não é ficar no altar, não é ficar pregando, não, querido. É ficar com Ele. Deus, tua presença, Pai. Vai lá, ajoelha. Chama por Ele. Fica orando ali. As dimensões vão começar a abrir. Aquele problema que era tão difícil começa a se resolver. As áreas que não está tendo rompimento vão ter que romper. Você já tem as armas. Já colocou o escudo da fé, já colocou o capacete, já tomou a espada do Espírito. Agora veste a couraça, os ombros para suportar. Coloca o cinturão da verdade. Coloca o cinto da verdade. Está sendo colocado em muitos aqui nessa noite. Está sendo entregue cinturões da verdade que estarão presos, atados ao teu coração e levarão vocês ao rompimento. Dele que faça da galera aracaia. Há mistérios a serem revelados na tua vida. Há tantas coisas que Deus só começou. Você acha que já fez muito. Nossa, Deus já fez isso. Deus já fez aquilo. Isso é só o começo, querido. Isso é só o começo. É só o começo. Está orando, os enfermos sendo curados, é só o começo. Está falando de Deus, pessoas estão se convertendo, é só o começo. Está começando a pregar, é só o começo. Há um reino. A seara é grande e te espera. Vence essas coisinhas. Vence essas dúvidas. Será que é para ir? Será que é para ficar? Já vai, avança. Tem nada que, será que é? Será que não é? E pronto, Deus já falou que é. Fica perguntando para Deus coisas que Deus já te respondeu. Mas Senhor, confirma de novo, papai. Já falou 1, 2, 3. Já deu visão, já deu profecia, já mostrou para você na palavra. Falta o quê? Não, bispo, é que o anjo não desceu ainda. Hoje já veio, você que não viu. Ele que trouxe a revelação. Avança no reino. Quebra essas resistências das trevas. Quando a aliança do reino está estabelecida, uma nova aliança deve ser feita. Há novos altares a serem levantados. Você já levantou os altares a Deus? Hebreus 28. Hebreus 12, 28, por favor. Estamos herdando um reino inabalável. Estamos herdando um reino inabalável. Temos que ter uma atitude aceitável, com toda a reverência e temor, porque Deus é fogo consumidor. O reino é inabalável. Ninguém abala o reino de Deus.
Ninguém abala as coisas de Deus. Os adversários da sua alma não vão abalar o reino de Deus. E se ele estiver abalando você, você tem aliança com o reino. Fala: Senhor, eu tenho aliança com o teu reino. Vi seus anjos de guerra. Se posicione nas batalhas. Começa a decretar a falência do reino das trevas. Começa a amarrar o valente. Começa a destruir as fortalezas que formaram no teu coração e na tua mente. Quando uma mágoa ela se repete por muitas e muitas vezes, uma fortaleza espiritual é levantada. E é mais difícil você depois vencê-la. Não fique guardando mágoas, dores, raiva, ódio. Libere rápido, seja rápido no liberar o perdão. Para que não se torne fortalezas. As fortalezas espirituais, elas não permitem você ver a verdade. Elas não permitem você entender as coisas de Deus. Elas não permitem você acreditar no que a pessoa está falando. Você duvida quando alguém vem pedir perdão. Você tem dificuldade de amar, porque há uma fortaleza causada pelas mágoas dentro de você. Rompa as fortalezas das trevas com a espada do Espírito e declare: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8. Declare a palavra na tua vida. Tome posse das vestimentas celestiais que estão sendo dadas a muitos hoje. Novas vestes celestiais estão sendo entregues aqui hoje. Que você possa se revestir disso. Aperte o cinturão da verdade em você e não abra mão de nada. Segure esta verdade com você. Retenha ela. Ela é a boa semente que o semeador saiu a semear. Não deixe as ervas daninhas, não deixe os espinhos, mas cultive, chame, entre no reino, entre nas coisas do reino. Bispo, eu não entendo muito. Entenda uma coisa: peça o espírito de fé e vai caminhando. É só isso. O resto o Espírito Santo te revela. O resto o próprio Espírito vai te dar. Ah, mas eu não sou ninguém. Agora você é. Você acaba de receber uma identidade, filho do Altíssimo. Pronto, é isso. É só isso que você precisa. Ser filho. Se eu sou filho. Se eu sou filho. Se você é filho, você tem pai. Se você tem pai, você vence a orfandade. Você não precisa ter sentimento de aprovação. Você não precisa ficar querendo que as pessoas te aprovem toda hora. Quem tem uma paternidade espiritual está debaixo de uma ordem. Há uma ordem ministerial e uma ordem espiritual. Quando você tem um pai espiritual, como o nosso apóstolo Robson, temos que nos ajustar debaixo de uma ordem que é dada. Não é ordem de mandar fazer isso, fazer aquilo, não. É uma ordem de posicionamento diante do reino de Deus. Eu sou filho. E se mova de acordo com as direções do Pai. Vença atitudes independentes. Vença as atitudes que você acha que você não é merecedor. Ah, mas é tão ocupado. Será que vai poder me atender? Tem mais gente. Você é filho. Filho senta à mesa e come. Filho chega e entra na casa do pai e senta. Posso entrar, pai? É claro que pode. É a casa do pai. É a casa da mãe. Você é filho. Filho vem e senta à mesa. Pega com a mão. Come. Né? Vou falar, vai. Chupa o dedo. Né? Quando a mistura está boa. É assim, é filho. Quem é filho aqui? E nós somos filhos de Deus. Será que o Senhor já nos preparou um banquete espiritual? Comemos o maná dos anjos, o apóstolo pregou aqui outro dia. Temos um alimento espiritual que nos é dado. Ei, a mesa está posta. E os filhos entrem e sentem à mesa. Estão revestidos com a armadura. Aí só falta colocar as sandálias do Evangelho. E a mais difícil é essa. Em toda a sua armadura, o mais difícil não é o escudo, não é o capacete, não é a couraça, não é a espada. É as sandálias do Evangelho da paz. Por que não uma bota de ferro? Por que não uma bota de couro?
Mas por que a sandália do Evangelho, que representa os pés de Jesus? Porque representa a humildade. Sem humildade, não veremos a Deus. Sem humildade, não venceremos o espírito do orgulho. Sem humildade, não seremos curados das feridas interiores. Sem humildade, não conseguiremos pedir perdão. Sem humildade, não vamos avançar no reino. Sem humildade, não teremos aliança com o reino. É necessário humildade. E é uma das coisas mais difíceis de um homem alcançar e uma mulher alcançar. A humildade. A humildade dói, porque ela requer renúncia. A humildade vai exigir de você muitas coisas. Além da renúncia, vai exigir que você abra mão dos seus direitos. A humildade vai exigir de você que você dê a outra face. A humildade vai exigir de você que, mesmo quando estiver certo, você peça desculpas, para que a sua humildade quebre o orgulho de quem ouve. A humildade vai exigir de você que você mude o seu comportamento. Vai exigir de você que, ainda que doa, você se transforme em uma outra pessoa, para que o evangelho da paz seja pregado. Bem-aventurado, Mateus capítulo 5, os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Então, diante de Deus e dos seus erros, suas falhas, você quer misericórdia. Mas quando vem uma situação, você é o primeiro que quer apedrejar. A palavra diz que se eu der misericórdia, eu irei receber misericórdia dele. Então, sede vós misericordiosos e humildes. Há justiças que não cabe a você fazer, porque a justiça vem dele. Quando você faz a sua justiça, você está abrindo mão da justiça divina. Quando você toma certas medidas e você resolve, você renunciou o advogado Jesus. Porque há coisas na nossa vida que só ele pode fazer. E quando se ganha a razão, se perde o coração. Talvez você está convencendo alguém dentro da sua razão que você está certo, que aquela pessoa está errada, que ela fez isso, ela fez aquilo, ela não entende, ela é orgulhosa, ela é um monte de coisa. Então você colocou a tua razão e venceu no campo racional, mas perdeu no reino do Espírito. Porque não foi humilde de abrir mão da sua razão para ganhar o coração. Vestir as sandálias do Evangelho é dar todos os direitos ao outro. É cumprir o segundo mandamento que o Senhor disse, nosso Jesus. Ame o próximo como a você. E amando você, você queria o que para você? Então é isso que deve fazer a Ele. Esse é a sandália do Evangelho, onde poucos vestem ela. Leva você a um funil tão grande na tua vida, às vezes dores financeiras, às vezes dores sentimentais, emocionais, porque quando você entra nesse funil, Deus ajusta você. Sabe por que Deus faz isto? Para manter a aliança do reino com você. Porque a palavra diz, bem-aventurado os pacificadores, pois eles verão a Deus. Então, quando você pacificou, quando você deu o seu direito, deu a sua justiça, você deu a sua razão para ganhar aquele coração, então você se tornou um pacificador do reino, portador da justiça que vem do alto, representante do Altíssimo. Serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados pacificadores serão chamados filhos
de Deus. 1 Pedro 1,13. Quando a aliança do reino está firmada, nós precisamos agora manter a terceira aliança com Deus, a aliança da santidade. 1 Pedro 1,13. Assim sendo, estai com a mente preparada. Com o quê? A mente preparada, mente espiritual. Prontos para agir, alertas. Depositai toda a vossa esperança na graça. Então eu sempre vou esperar a mão de Deus, a graça de Deus sobre mim. Depositai toda a vossa esperança na graça que vos será ortogada, na plena revelação de Jesus Cristo. Verso 14. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinha outrora, quando vivia na ignorância antes de conhecer a Deus. Verso 15. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santo em todas as vossas atitudes, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Aliança da santidade é aquela aonde você não barganha, não se vende, não se entrega, não desiste. Você mantém a sua identidade de filhos. A aliança da santidade vai requerer de você o abandono dos pecados de estimação. Porque muitos, ou se não dizer, a maioria, já fomos libertos da bebida, do cigarro, dos vícios. Mas há muitas outras libertações necessárias. Do orgulho, do ego, da maledicência, da fofoca, da mentira. E vencer isso é ter uma aliança com a santidade. Vencer essas coisas é manter uma aliança santa com Deus, se tornando santo como Ele é santo. Então, na minha identidade de filho, eu começo agora a entrar nesse terceiro nível mais profundo e começo a me parecer com o Papai do céu. Porque uma vez que eu calcei as sandálias do Evangelho e que a humildade entrou e agora o orgulho está sendo destruído dentro do nosso interior, um novo caminho está aberto. O caminho da santidade. Onde você começa a ser santificado. Não lê e acorda santo. Não ora e acorda santo. Não ouve e já está santo. Mas inicia-se agora o processo de renúncias, um processo de entrega, que vai se abrindo mão de coisas que antes você não conseguia abrir, mas agora você consegue. Porque você tem aliança no reino, exerce governo e domínio, já revestiu da armadura completa. Então agora você está indo para um outro nível. Você já entende que é necessário andar dentro do Evangelho, que é o exemplo de Jesus Cristo na terra, e ser imitador dele, igual a ele. O apóstolo Paulo disse: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não diz imite eu, ele fala: eu imito Cristo. Então quando você me imitar, eu estou imitando Cristo. Então olhe já direto para ele. Porque o Evangelho falou, não é de Apolo, não é de Paulo, não é de Pedro, de João. O Evangelho é de Cristo. Mas um apóstolo trouxe o Evangelho. Então o Evangelho de Paulo traz o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Pedro traz o Evangelho de Cristo. O Evangelho do nosso apóstolo Robson traz o Evangelho de Cristo. Porque é firmado na verdade. E a verdade, uma vez estabelecida, governo assentado no fundamento da palavra, se cumpre o que está escrito. Estamos fundamentados nas revelações dos profetas e apóstolos. E agora a igreja começa a ficar pronta para receber a glória de Deus. A glória de Deus, ela vai estar numa dimensão em que para você alcançar, você vai passar por várias etapas e processos da tua vida.
Mas quando você chegar lá, tudo muda. Aí você vai conhecer uma outra face de Deus. Uma nova face é revelada a você. E você vai ver que tantas coisas que você guardava foram quebradas, arrancadas de você. E uma transformação começou. Porque um novo nível de glória agora está assentando sobre a igreja. Um novo nível de glória está assentando porque é uma fundamentação da palavra. E uma palavra foi fundamentada porque veio uma revelação do Espírito da verdade, o Espírito Santo que está conosco todos os dias. A função de mestre, ela foi distorcida nas igrejas como aquele que carrega um conhecimento intelectual e teológico. Mas os verdadeiros mestres buscam na palavra de Deus e traz a revelação para os santos. E uma vez a revelação de Deus estando na igreja, vinda de uma verdade que foi estabelecida, ela é a própria vontade de Deus sendo dada a cada um. A glória de Deus se manifesta. Porque nós temos aqui os rios, temos aqui experimentado o batismo de fogo, temos experimentado a manifestação da glória de Deus, porque o nosso apóstolo andou na verdade do Evangelho, sacrificou, renunciou, fez aliança com o reino, aliança de santidade, aliança verdadeira com o Altíssimo, e ele teve acesso, e ele recebeu esses mantos, e traz sobre nós, e nós temos a misericórdia de Deus, de estarmos debaixo desse manto que ele carrega. É muita misericórdia na nossa vida. Saber o que fizemos, quem fomos, ou até o que ainda somos, e estar debaixo desse manto. Um privilégio, uma honra e um reconhecimento tem que ser dado, como filhos aos pais espirituais, homens ungidos por Deus, que venceram nas cercanias celestiais, derrubaram os gigantes e trouxeram as transferências, os despojos do reino que ele recebeu, é dado à igreja que está debaixo desse manto. Os pais espirituais transferem as bênçãos espirituais para os filhos. Aquilo que foi pago o preço tantos anos, ele recebeu e é dado a você aqui. Nós temos que valorizar esses homens. Temos que valorizar. O apóstolo Paulo escreveu: alguns homens que trabalharam comigo no ministério me trouxeram alívio. Devemos valorizar estes homens. Então, revestidos da armadura, com a aliança do reino, estabelecemos agora uma aliança de santidade com Deus. Olhando para a palavra. E agora trazendo a nossa consciência que a palavra nos purifica, nos lava, nos regenera. Como disse o profeta, é o sabão do lavandeiro. E a palavra está purificando a igreja hoje. A palavra está trazendo uma nova dimensão de aliança para vocês. A palavra está trazendo algo novo na vida de cada um de nós. Vocês saem diferente da maneira que entraram. Porque vocês têm alianças com Deus. Alianças que estavam quebrando, alianças que estavam trincados, alianças que nem existiam mais, foram refeitas, renovadas, ajustadas, santificadas. Uma unção de Deus sobre a igreja, que quebra o jugo das trevas e libera o reino de Deus sobre vocês. O reino está aqui. Isso é reino. É a revelação que vem do alto e se estabelece sobre a igreja. A revelação que vem do alto estabelece dentro do teu coração os carros transportadores da glória. Trazem a revelação até você. Os carros espirituais trazem dentro do teu coração. Assim como uma imagem que você olha, ela carrega os seus códigos. Ela tem uma representação. Quando você olha para uma imagem, ela representa algo. Quando você olha para uma mulher indecente, ela representa algo. Quando você olha para algo pornográfico, representa algo no reino, uma iniquidade. Aquilo é um transporte espiritual. Aquela imagem transporta para um coração daquele que olha ou cobiça, transporta uma contaminação.
A imagem, ela é um transporte espiritual. Assim como você olha para um homem santo e sente a presença de Deus nele, ele também transporta as revelações do reino para o teu coração. Assim como você olha para a palavra de Deus, ela tem o seu transporte, aquelas escrituras, aqueles escritos transportam para dentro do teu coração. A genética de Deus transporta para dentro de você os códigos do reino do céu. Na palavra estão os códigos. No louvor estão os códigos. Na adoração estão os códigos. Na oração estão os códigos do reino. Na intercessão estão os códigos do reino. Enquanto você intercede, as liberações do céu vêm. Os transportes espirituais alcançam pessoas que você estava orando. E aquilo é transportado, aqueles códigos alcançam vidas e atraem ela para o reino de Deus. Assim como o diabo ele tem seus transportes espirituais malignos, Deus também tem levantado seus profetas, homens e mulheres de Deus, para transportar a palavra de Deus, os códigos do reino de Deus, que trazem transformação na tua vida. A aliança da santidade transporta a presença de Deus. A aliança da santidade atrai Deus para você. A aliança da santidade santifica você e torna santo como Ele é santo. Você fica parecido com Deus, você tem cheiro de Deus. As pessoas chegam perto de você, sente Deus em você. Há uma transferência. A unção que você carrega, a presença que você carrega, quebranta corações. Nosso apóstolo, muitas pessoas quando chegam perto dele começam a chorar. Há um nível da presença que ele carrega. Quebranta o coração da pessoa. Então há coisas que são libertador para nós. Quando entramos num ambiente desse, onde há intercessões se movendo no reino espiritual. Um ambiente desse, onde as palavras espirituais, há um zelo com a palavra. Deus zela com a palavra dele para se cumprir em nós. Há um zelo de Deus com tudo que é feito e sacrificado para Ele. Então Ele olha para você e transfere para você, através da aliança que você tem com Ele. A aliança da santidade. Ele transfere glórias e revelações para que você leve a outros, porque se tornou confiável a Deus. Se torne confiável a Deus. Vença os pecados da carne, vença as maledicências, vença a fofoca, vença a mentira, combata ela com a palavra, use as armas espirituais. E a última aliança que eu quero falar é a aliança da bênção de Deus. A aliança da bênção que alegra nossos corações. É quando nós passamos por uma jornada de dores e sofrimentos. Quando nós firmamos a verdadeira aliança do reino, quando nós entramos na aliança da santidade, agora Deus pode colocar na tua mão as bênçãos materiais, porque elas não vão mais roubar você. Não vão mais fazer com que você se perca. Não vão mais contaminar o teu coração. Não vão mais trazer as vaidades que você tinha antes. Tudo aquilo que você já venceu ao longo dos anos e das alianças que foram firmadas. Só então o Senhor agora pode liberar sobre você para que se cumpra um propósito dentro do reino, que você se torne colunas, que você ajude pessoas, que você seja um transporte espiritual de Deus através das finanças. A aliança da bênção é estabelecida sobre a igreja de Cristo. Deuteronômio 8:18. Quem está gostando, diga amém. Amém. Antes te recordarás de Yahweh, teu Deus, porque é Ele que dá força e capacidade. Diga força, capacidade. Para produzir o quê? Para produzir o quê? Riqueza, confirmando a aliança que jurou aos teus pais. Abraão, Isaac, Jacó, somos descendentes. Então há uma aliança de bênção que foi formada lá atrás. Por isso Deus pede que você tenha aliança com Ele.
Porque quando ele fala, eu serei uma aliança de bênção na tua vida, todo mundo quer. Mas aí quando o Senhor faz uma pergunta, você quer a minha aliança? Aí você fala, eu quero. Aí ele fala, mas você tem aliança comigo? Malaquias 3,8 vai dizer, trazer o dízimo à casa do Senhor. Isto é uma aliança. O Senhor está dizendo, em outras palavras, eu te dei 100%. Então você tem aliança comigo? Me devolve 10%. Que é o símbolo da aliança. Eu tenho uma aliança. Prometo a você que abrirei as comportas do céu e derramarei as bênçãos sobre você. E essas bênçãos serão abundantes, todos os tipos dela, que não terá onde guardar, porque serás abençoado e próspero na terra. Então Deus faz uma promessa, Ele faz uma aliança. Ele fala, eu tenho aliança. Agora cadê a tua aliança comigo? Aí é onde as pessoas quebram a aliança. Porque você pegou 100% e comprometeu nas coisas e não deu a primeira parte a Deus, a primícia para Deus. Você usou com tudo o resto no mundo e agora você chega diante de Deus, que tem uma aliança com você, e você fala, Senhor, o dinheiro não deu. Se o Senhor me der mais, eu te dou. E às vezes Deus ainda, na misericórdia, acrescenta ainda mais um pouco. E ainda assim a pessoa não dá. Quebra alianças. Fica para mim aqui, querido. Quebra alianças. Então nós temos nessa noite a oportunidade de renovar alianças. Então é muito bom, é muito gostoso quando se fala da aliança da salvação. Oh, estou salvo, meu nome está no livro da vida. É muito bom quando se fala da aliança do reino, porque tem as promessas, as heranças espirituais do Senhor. É muito bom quando se fala da aliança da santidade, que atrai a glória de Deus. Mas agora é melhor ainda quando fala da aliança da bênção. E você fala, você é abençoado, tem uma aliança com o Eterno. Mas agora Deus pede a tua parte da aliança. E aí é onde muitos retrocedem. E falar, estava tão bom. Então, em todo tempo, a nossa aliança é provada. Aliança com o Pai espiritual. Há um princípio de honra. O princípio da aliança honra com uma oferta de primícia o Pai espiritual. Isso não é dízimo. A aliança do dízimo é uma aliança que você tem com Ele porque a bênção do Senhor está sobre você. Então Ele te deu 100% e Ele te pede, faz uma aliança comigo? Eu tenho aliança com você. Faz uma aliança comigo, me traz 10% do dízimo para manter a casa de Deus. É um dinheiro que os anjos não vão levar para o céu. Vai ficar aqui na igreja. Vai usar na igreja. A palavra de Deus diz em Malaquias 3, para que não falte recurso na casa de Deus. Então o dízimo ele é para a casa de Deus. Então há uma aliança de Deus com você, te abençoou, abriu uma porta de emprego, te deu saúde, te deu o quê? Capacidade, olha lá. É Ele que te dá força e é Ele que te dá capacidade para produzir riqueza. Então Ele te deu primeiro força, antes do dinheiro. Depois Ele te deu capacidade, falou, agora você produz. Aí às vezes você quer prosperar, mas não quer trabalhar. Quer prosperar, mas não quer levantar cedo. Quer prosperar, mas não quer cavar os poços, porque quando se abre um negócio, o começo é difícil. Eu já tive negócios. E o primeiro ano foi extremamente difícil. E depois os outros anos foram anos de colheita. E depois eu abri mão pela obra de Deus. Então há coisas que nós vamos ter que cavar os poços. E uma vez cavados os poços, começa a dar água. Então Deus, Ele dá a capacidade para você produzir a riqueza. Ele te dá a força para você produzir a riqueza. Aí lá em Provérbios, o maior sábio disse, Provérbios 6, vai ter com a formiga, preguiçoso. Está chamando a nossa atenção. Para nós observarmos
como ela faz. Ela trabalha o tempo todo e guarda o mantimento para a época difícil. Aí você trabalha, gasta tudo, quebra a aliança e ainda não faz uma reserva. Aí num momento difícil, você não tem. E muitas vezes isso acontece porque nós ficamos olhando para as coisas do mundo. Porque quanto mais você se dedicar a Deus e mais der o seu tempo a Deus, você não tem nem tempo com as outras coisas lá fora. Tem um monte de coisa que hoje te faz falta, que não te faria mais falta. Tem um monte de coisa que hoje você quer comprar, que se você tivesse o tempo todo se doando a Deus, você nem ia querer mais comprar. Então há as necessidades básicas, comer, se vestir. E a palavra diz, não andei ansiosos por coisa alguma, porque Deus sabe a necessidade de vós, de comer e de vestir. Então isso Ele sabe, e Ele tem essa medida para nós. Então essa medida foi dada a cada um, e isso Ele não deixa faltar. Ele não deixa você sem se vestir, Ele não deixa você sem comer. Isso Ele já te deu. Às vezes o que você está reclamando é o que você queria ter a mais. Mas as vossas necessidades já foram supridas em Cristo Jesus. Então a palavra já se cumpriu por causa da aliança que você tem com o reino. Agora a prosperidade, ela é um nível de aliança a qual eu honro a minha parte com Ele e Ele honra a parte dele comigo. Então eu tenho aliança no meu dízimo e eu também tenho uma aliança com o meu Pai espiritual, que é onde eu dou a oferta de primícia. Oferta de primícia é uma coisa, oferta para obra é outra coisa e dízimo é outra coisa. Então, dízimo é 10%. Está na Bíblia, trazei a 10ª parte, 10% daquilo que você tem. Ganha. Aquilo que você ganha. Né? Os impostos, dai a César o que é de César. Então não é o bruto, é aquele valor que você recebeu que é seu. Aí você dizima. Aí a oferta é aquilo que você quer semear no reino. O apóstolo Paulo escreveu lá em Coríntios, a carta à igreja de Coríntios, olha, quem semear pouco terá pouca colheita, mas quem semear muito terá colheitas grandes. Então contribua cada um segundo o desejo do vosso coração. Então não é estipulado o valor. Há lugares que estipulam o valor. Aqui não é estipulado o valor, porque seguimos a palavra de Deus. Então a palavra diz que você contribua segundo o teu coração. Então você vai trazer uma semente, uma oferta, para que haja uma colheita naquela área. Então você oferta com propósito. Senhor, estou ofertando porque eu tenho um propósito nessa área, isso. Amém. Aí você dá o dízimo, que é a sua aliança com Deus, é os 10%. E o nosso Pai espiritual, que derrubou os adversários que queriam fechar as portas para vocês, que derrubou o maligno que queria colocar uma enfermidade em você. E as guerras que você não venceria sozinho, Ele estava lá guerreando por você. E as revelações que Ele te deu, e os batismos de fogo, e as águas, as fontes dos rios, e a adoração que Ele levou você a uma comunhão que dificilmente você um dia chegaria. Então o Pai espiritual te deu tudo praticamente debaixo da mão de Deus. Se moveu segundo foi determinado pelo Altíssimo. E entregou o melhor para a igreja de Cristo. Aí a Ele também temos uma aliança com o nosso Pai espiritual. Damos a Ele uma oferta de primícia, que é a primeira coisa de tudo. Antes do dízimo, antes de pagar a conta, antes de usar para nada, você tira uma oferta de primícia, reconhecendo a autoridade dele no reino espiritual. E você oferta para o seu Pai espiritual. E quando você oferta para Ele, mais transferências começam a vir na tua vida, por causa da unidade. A palavra diz que quando há unidade, há uma aliança. E a aliança, ela é firmada entre dois lados. Então, quando nós avançamos em uma aliança, essa aliança ela vai se reforçando conosco. Ela vai ficando mais grossa. Ela vai ficando mais forte. Então já aquilo que te roubava antes já não te rouba mais. Aquilo que te enganava antes já não te engana mais. Aquela dúvida que o diabo punha na tua cabeça, daqui a pouco já não entra mais aquela dúvida. Porque a aliança vai cada vez mais se firmando com a presença do Altíssimo. A aliança é a melhor coisa que tem.
E hoje é o culto da aliança. Nós vamos orar. Mas hoje é o dia em que o Senhor estabeleceu para renovar alianças. E o Senhor espera você fazer a sua parte também. Quando houve uma necessidade, Jesus estava fazendo a vontade do Pai, pregando. E o Pai naquele dia deu uma multidão para ele pregar. E foi chegando gente tudo quanto é lado. E ele pregando. E quando ele deu conta, era uma multidão. Aí os discípulos falaram, e agora? Como que nós vamos dar de comer para eles? Aí Jesus falou, aliança. Peça que traga o que eles têm. O que eles têm. Os discípulos foi procurar. Quem tinha o quê? Alguns não tinham nada. Alguns tinham alguma coisa. Mas alguém veio e falou, eu tenho e eu dou. Porque uma coisa é você ter e não dar. Outra coisa é você ter e querer fazer parceria com Deus. Aliança com Deus no milagre. Jesus podia transformar pedra em pães? Sim ou não? Sim, mas ele não transformou. Então agora ele estava ali naquela multidão, naquele deserto, tinha um monte de pedra no chão. Ele podia pegar a pedra e falar, não, vou virar, fazer todas as pedras virem pão. E todo mundo comer. Mas ele não fez isso. Ele abriu algo chamado oportunidade. Para que eu e você tenham aliança. Há grandes oportunidades sendo abertas aqui hoje para nós, para você que nos assiste. Temos uma oportunidade da parte de Deus debaixo de uma revelação de aliança. Jesus podia fazer pedra em pães, mas não o fez. Ele disse, vejam o que é que eles têm. Então os discípulos vão, procuram, mas alguém vem e se dispõe. Fala, eu tenho e eu dou. E foi o único. Ninguém que estava naquela multidão, acredito eu, que alguém deveria ter mais alguma coisa. Mas ninguém dispõe para dar. Porque não tem aliança. Então aquele menino, ele vem e fala, olha, eu tenho aqui alguns pães, alguns peixes. Deixa eu dar para mim ter uma aliança com ele. Deixa eu ter aliança com esse milagre. Aí Jesus pega os pães e os peixes. E agora ele vai mostrar ao Pai o poder da aliança. Então ele pega aqueles pães, aqueles peixes, e ele não transforma em pães naquele exato momento. Primeiro ele honra. Ele honra o Pai que está no céu, ele honra a paternidade que ele carrega. Ele levanta ao céu e ele apresenta primeiro ao Pai. Antes de qualquer atitude, primeiro ele apresenta para o Pai. Ele pega os pães e peixes e fala, Pai, graças te dou por esses pães e peixes. E naquele momento, quando é levado ao Pai, quando você selar sua oferta aqui hoje, quando você selar sua primícia aqui hoje, quando você selar o seu dízimo aqui hoje, ele será apresentado ao Pai. E o Pai fará de acordo com a vontade dele no céu, para dar a porção certa para cada um, porque há porções que você ainda não está pronto para receber. E isso é uma proteção de Deus. Porque se ele desse, ele fala, você não está pronto ainda, se eu te der isso aqui, dá uma caminhonete para um menino de 16 anos. O que ele vai fazer? Vai sumir no mundo. Então tem coisa que o Pai vai dar a hora que você está pronto. Tem estrutura, tem sabedoria, tem estrutura para fazer gestão do dom, tem estrutura para fazer gestão da finança, tem estrutura para fazer gestão da autoridade que você carrega em meio às pessoas, tem estrutura para gerenciar, para ser pacificador, tem estrutura para dar misericórdia e ser exemplo de misericórdia. Então, conforme Deus vai te acrescendo, você foi preparado pelas dores da vida. Então, uma vez que você sofreu tanto, chorou tanto, doeu tanto, carregue cura para dar às pessoas. Foram muito duros com você? Não seja tão duro com as pessoas. Você não sofreu com aquilo?
Dê o que você gostaria de ter recebido quando foi difícil para você. Lá atrás, em alguns momentos de dificuldade da minha vida, eu apresentava a Deus e falava: Senhor, olha para as ofertas que foram feitas, Senhor. E o milagre chegava. Então hoje, quando você tem em mãos o poder de dar, o poder de sacrificar, o poder de dizimar, o poder de dar uma oferta de primícia ao seu pai espiritual, você sela o altar e vai ser apresentado ao Altíssimo: Senhor, graças te damos. E o Pai vai estender a mão e o favor de Deus por causa da aliança. Hoje é o culto da aliança. Deus revelou a aliança com vocês. A aliança da salvação, a aliança do reino, a aliança da santidade e a aliança da bênção. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, seria as alianças do reino.